Esta semana, o que é essencial saber-se sobre Vitorino Nemésio? Quando penso no mar, a linha do horizonte é um fio de asas e o corpo das águas é luar. De puro esforço, as velas são memória e o porto e as casas, uma ruga de areia transitória. Quando penso no mar, o mar regressa, a certa forma que só teve em mim, que, onde ele acaba, o coração começa. Assim escreveu Vitorino Nemésio num poema intitulado Correspondência ao Mar. Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva era filho único de Vitorino da Silva e de Dona Maria da Glória Pinheiro. Nasceu, rodeado de mar, numa casa da Rua da Cadeia, na Praia da Vitória, Ilha Terceira. Era o dia 19 de dezembro de 1901. Vitorino Nemésio era descendente tanto do lado paterno como materno de famílias radicadas nos Açores desde o século XVI. Entre os seus antepassados, contam-se representantes da mais velha fidalguia terceirense, a começar pelo primeiro donatário de Praia e fundador de Angra, Álvares Martins Homem. Simultaneamente, contam-se também origens bem mais plebeias. O avô de Vitorino Nemésio era marceneiro e o pai era um pequeno comerciante e um amador musical, a quem, aliás, Nemésio nunca deixou de render o mais enternecido culto. Deste modo, prefiguram-se na sua ascendência quanto há de aristocrático e quanto há de popular em toda a consumada arte de escrever, em toda a espontânea arte de ser, do incomparável humanista que foi o grande poeta e prosador Vitorino Nemésio. Da infância, que lhe correu primeiro na Praia da Vitória, depois em Angra do Heroísmo, Vitorino Nemésio guardou imagens a que incessantemente recorria. De um lado, as imagens naturais, de onde sobressaíam as da constante presença do mar, horizonte e aro da ilha natal. Do outro lado, as imagens sociais daquele microcosmos da ilha, a tessitura da vida de relação. Aquele cais ali, agudo e nu, que o mar percute e coroa de asas, sabes, pareces-me tu, adiada e ao fundo as casas, tu não, mulher salva ou perdida, nem tu esperança de pedra, mas terra da minha vida, onde o mar alto medra. De tais círculos, os mais evocados serão o da família, desde o agregado restrito às complicadas ramificações de parentela, o círculo da vizinhança ou das vizinhanças, com especial relevo para certos vultos femininos e para certos contadores de histórias, o círculo da escola primária, mais tarde do liceu, não tanto como órgãos de progressiva aquisição do saber, mas, sobretudo, como focos privilegiados da descoberta e de convívio. E, finalmente, o círculo da Igreja, cuja doutrina e formas de culto começou a receber à margem dos ensinamentos do cotidiano. Serão os primeiros indícios da revelação do sagrado. Mas, em matéria de aprendizagens, outra ainda que profundamente marcou Vitorino Nemésio foi a da música, e essa, pelo menos nos seus rudimentos, fica-lhe ligada ao exemplo e influxo paternos. O gosto pela expressão verbal foi, todavia, o que desde logo predominou. Não lhe faltaram, aliás, como diria mais tarde, certas facilidades tipográficas. Aluno do 4º ano de liceu, dirigiu um semanário intitulado Estrela d'Alva, rotulado de revista literária ilustrada e noticiosa. O respectivo editor, Manuel Joaquim de Andrade, com o prelo a funcionar na Rua Direita, em Angra, será também o responsável, na mesma época, pela impressão e difusão do livro de versos Canto Matinal, com que muito precocemente Vitorino Nemésio se estreia nas letras. O livro é dedicado aos bons. Desta e de outras obras igualmente imaturas, como por exemplo A Fala das Quatro Flores ou Amor de Nunca Mais, ou ainda Nave Etérea, pode dizer-se que constituem a proto-história da vida literária de Vitorino Nemésio. Mais tarde, no texto que publicou como prefácio à coletânea Poesia 1935-1940, Nemésio enuncia a sua obra de juventude, referindo-se apenas a 2 livritos de poesia e nestes termos.
Canto matinal e nave etérea são destas coisas que se estampam no ímpeto da adolescência, sem critério. Entretanto, não tardou para que Nemésio iniciasse a história propriamente dita. Em 1924, já radicado em Coimbra, Vitorino Nemésio faz editar, sob a chancela da imprensa da Universidade e com um entusiástico prefácio de Afonso Lopes Vieira, o volume Passo do Milhavre. Em busca da vocação, por algumas peripécias passa Vitorino Nemésio. Completa o curso geral dos liceus na cidade da Horta, cuja atmosfera recriaria mais tarde no romance Mau Tempo no Canal. Assenta depois praça como voluntário em Infantaria 25, em Angra do Heroísmo, passando mais tarde para o continente em 1919. O objetivo era prestar serviço como primeiro cabo no polígono de Tancos e também no depósito de adidos às Janelas Verdes. Em Lisboa, inicia-se no jornalismo profissional como repórter de A Pátria, tendo então entrevistado o Marechal Joffre de visita a Portugal e participado numa greve da imprensa lisboeta, de que sairia a fundação do efêmero jornal Última Hora, este antecessor direto do Diário de Lisboa. Finalmente, Vitorino Nemésio decide reatar os estudos, fixando-se então em Coimbra e terminando aí o 7º ano de Letras. Matricula-se depois na Faculdade de Direito. Com isto coincide ainda uma passagem pelo curso de História e Geografia. Estávamos em 1923 e Nemésio só no ano seguinte optará definitivamente pelo grupo de Filologia Românica. Ao mesmo tempo, Vitorino Nemésio trabalha como revisor da imprensa da Universidade e intervém ativamente na vida académica, cultural e política da Coimbra da época. Presida ao Centro Republicano, faz parte do Orfeão Académico e é integrado neste que visita Salamanca, Valladolid e Madrid. Viagens que lhe dão aso de entrever o Namuno, com quem mais tarde se carteará, bem como de ser apresentado a Ortega y Gasset, com quem virá a manter um afetuoso convívio. Por esta altura, colabora também na revista Bizâncio e participa com João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca sobre a égide de Afonso Duarte na fundação da revista Tríptico, precursora da revista Presença. De amigos e companheiros provenientes de variados quadrantes, salientam-se então o poeta António de Sousa, o cientista Aurélio Quintanilha e o futuro historiador Alberto Martins de Carvalho. E a eles se acrescentarão pouco depois os nomes de Paulo Quintela e de Miguel Torga. Em 1923, na Praia da Vitória, morre-lhe o pai. No ano seguinte, durante umas férias na Terceira, situa-se o episódio amoroso, com fundos de frustração, de que haverá 20 anos mais tarde empolgante contrapartida. Este episódio estará na origem das teias sentimentais de Mau Tempo no Canal. Superada esta crise sentimental, Nemésio virá a casar, em Coimbra, em fevereiro de 1926, com Dona Gabriela Monjardino de Azevedo Gomes, também ela de famílias açorianas, e que virá a ser, além de incomparável companheira, uma admirável colaboradora da obra de investigador de Vitorino Nemésio. Nemésio passa então a viver com os sogros na quinta das Albergarias, à Cruz de Celas, e é aí que nascerão os 4 filhos do casal, Georgina, Jorge, Manuel e Ana Paula. Data dos primeiros tempos do casamento a escrita e a publicação do romance Varanda de Pilatos, que, tal como a maioria dos trechos de Passo do Milhavre, se insere em ambiente açoriano. Deste período data também a fervorosa intimidade com Raul Brandão, de que haveriam de ficar inolvidáveis páginas de recordações em Sob os Signos de Agora. É também de 1926 o primeiro texto do diário de Vitorino Nemésio, um diário intermitente, escrito nos mais diversos suportes e nos mais diversos locais. Daqui em diante, todas as doces emoções da vida as irei eu registando. As minudências, as bagatelas do dia-a-dia virão aqui juntar-se, porque deve de dar calor na velhice um grande livro íntimo, palpitante das horas que o geraram. Havemos de lê-lo tarde, talvez nas noites de inverno sacudido ou nas manhãs frias e azuladas da primavera. Entretanto, considerando-se mal classificado na Universidade de Coimbra, Vitorino Nemésio virá a concluir a licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
estávamos em 1931. Pelas elevadas classificações que obteve, Vitorino Nemésio é logo contratado como professor auxiliar para ensinar literatura italiana. O doutoramento virá em 34, com a exaustiva dissertação sobre a mocidade de Herculano até à volta do exílio. Em 35 parte para Montpellier para ensinar, e aí compõe os versos franceses de La Voyelle Promise, que representam os primeiros acordes de absoluta modernidade nos domínios da sua poesia. O ouvinte preferencial de tais versos será uma antiga madrinha de guerra de Apollinaire, Jeanne-Yves Blanc, ela própria poetisa. No Collège des Écossais, onde depois se instala, respira a atmosfera cosmopolita das Rencontres de Pontigny e inicia-se nos grandes poetas franceses contemporâneos, incluindo os surrealistas. De seguida, Vitorino Nemésio, primeiro como maître de conférence, depois como professeur agréé, vai lecionar na Universidade de Bruxelas, onde decisivamente encaminha para os estudos portugueses a estudante André Crabbe, mais tarde André Crabbe Rocha, mulher de Miguel Torga. Por fim, em 1940, Nemésio é aprovado em concurso professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa. Na década correspondente ao ciclo existencial que assim termina, Nemésio publicou em diversos géneros algumas das suas obras mais significativas, entre outros o já citado livro de ensaios sobre os signos de agora, os estudos Relações Francesas do Romantismo Português e o volume de novelas A Casa Fechada, onde, pela primeira vez, se detecta uma certa influência da ficção inglesa que depois se manifestará amplamente em Mau Tempo no Canal. No domínio da poesia, Nemésio publica as coletâneas O Bicho Harmonioso e Eu Comovido ao Oeste. Além disso, funda e dirige a revista Portugal, onde pela primeira vez, porventura a única, se verifica o estreito convívio entre as principais individualidades do vanguardismo modernista e os recém-revelados valores das novas correntes universitárias. A profundidade do talento de Vitorino Nemésio, como poeta, ficcionista, ensaísta, crítico e erudito, encontrava-se plenamente firmada ao terminarem os anos 30. Os anos 40 serão, por sua vez, assinalados pelo aparecimento de obras ainda mais decisivas. Esse é o caso, em primeiro lugar, do romance Mau Tempo no Canal, publicado em 1944. Mau Tempo no Canal é, em matéria romanesca, a obra-prima de Vitorino Nemésio e uma das indiscutíveis obras-primas de toda a ficção portuguesa. No entanto, Mau Tempo no Canal não pode nem deve deixar na sombra o que de igualmente alto o seu autor criaria nestes anos: O Mistério do Paço do Milhavre, 4 prisões debaixo de armas e os contos Cabeça de Boga, A Lição de Solfa e I'm Very Well, Thank You. É ainda na década de 40 que Vitorino Nemésio publica alguns dos seus melhores estudos críticos sobre importantes figuras da nossa história literária: Gil Vicente, Gomes Leal, Bocage, Muniz Barreto e tantos outros. Outros estudos, em formato mais reduzido, Nemésio deixou-os nas páginas de Ondas Médias, preciosa recolha de exemplares palestras radiofónicas. Finalmente, já na charneira para a década seguinte, e após 10 anos de silêncio editorial em matéria de poesia, Vitorino Nemésio dá à estampa um volume de versos inteiramente distinto dos anteriores, Festa Redonda, em 1950, que se trata, como ele próprio explica, o livro mais miudamente e emocionalmente biográfico que escrevi. A partir dessa altura e até à sua morte, será precisamente a poesia que mais continuadamente predominará na produção literária de Nemésio. Avultam certas rubricas que manteve quer na imprensa, quer na rádio, com especial relevo para a secção Leitura Semanal, que por muitos anos Nemésio subscreveu no Diário Popular, e principalmente o programa televisivo da RTP, Se Bem Me Lembro. O programa Se Bem Me Lembro esteve no ar entre 1969 e 1975 e obteve uma audiência e um êxito sem precedentes. Embora seja infelizmente de supor que só de modo escasso tal programa tenha contribuído para a desejável divulgação da sua obra, de genial criador literário, o certo é que ele teve pelo menos o mérito de impor Vitorino Nemésio junto do grande público e de o impor como presença extremamente viva,
comunicativa e respeitada, abolindo dessa forma a estereotipada imagem que habitualmente esse grande público tinha acerca do que será um intelectual. Nemésio foi também sendo alvo a nível nacional e internacional de provas de justo reconhecimento. Feito sócio efetivo desde 63 da Academia de Ciências de Lisboa, foi agraciado com diversas condecorações portuguesas, francesas e brasileiras. Foi distinguido com o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Montpellier, também com o Grande Prémio Nacional de Literatura e, entre outros, com o Prémio Internacional Montaigne. Pode, todavia, pensar-se que estas e outras distinções se dirigem mais ao invulgar homem de cultura, que foi Nemésio, que propriamente ao extraordinário poeta, cuja obra foi-se renovando a cada passo e modernizando-se como a de nenhum outro seu contemporâneo. Uma obra que, entretanto, fora crescendo com a publicação de Nem Toda a Noite a Vida, O Verbo e a Morte ou O Pão e a Culpa, estes publicados ainda nos anos 50. Pão e a Culpa oferece-nos, por exemplo, o comovente e raro espetáculo de um grande poeta tocado pela graça. Tirei do homem velho o novo, como quem tira o espinho ao pé, e a novidade dei ao povo, e o sangue o pus, lavei na fé. Na década seguinte surgem O Cavalo Encantado, Andamento Holandês, Poemas Graves e Canto de Véspera. Já nos anos 70, Nemésio traz-nos Limite de Idade, Poemas Brasileiros e Sapateia Açoriana. Desta volumosa sequência de obras poéticas são, por sua vez, contemporâneos, no domínio da crónica, O Segredo de Ouro Preto e Outros Caminhos, Corsário das Ilhas, Caatinga e Terra Caída. Quanto à investigação histórica, antropológica e literária, Nemésio deixa-nos obras como O Campo de São Paulo, Conhecimento de Poesia ou Era do Átomo, Crise do Homem, entre tantos outros. Curiosa e significativa nesta produção diversificada é a superfície ocupada por obras de temática brasileira. O interesse de Vitorino Nemésio pelo Brasil começara por lhe ser inculcado, ainda nos alvores dos anos 30, por Manuel de Sousa Pinto, seu professor. Foi depois aprofundado a partir da primeira viagem que fez ao Brasil em 1952 e a que se seguiram mais 7 ou 8, já como professor visitante nas universidades da Bahia e do Ceará. O interesse brasileiro viria também a consolidar-se nos largos anos em que teve a seu cargo, em Lisboa, a Regência de Estudos Brasileiros, instituto que fundou e dirigiu. Ao atingir o limite de idade, circunstância que no seu caso se converteu em matéria de reflexão, Vitorino Nemésio proferiu em 9 de dezembro de 1971, no grande anfiteatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a sua última lição. Nessa manhã, o anfiteatro registou a maior enchente de toda a sua história até ali. Dou a minha última lição de professor na efetividade e em exercício segundo a lei. Claro que a lei só tira o exercício ao funcionário, o homem exerce enquanto vive. Pois bem, esta minha vivência de vigília no fim da carreira repete fielmente o arquétipo das minhas preocupações de professor e de publicista. Tão certo é aquele pensamento de Herculano que decorei nos anos felizes em que preparava o doutoramento e diz: o homem imprime necessariamente em todos os atos da vida as condições do seu ser. Toda a vida estudei de tudo e o mais que podia, para o que desse e viesse. Não me preparava dia a dia para amanhã e depois, ou racionando como a formiga do verão propício ao inverno rigoroso. Mas talvez também não fosse apenas leviano como a cigarra, pois nunca tive de dançar no inverno e cantei sempre. E cantou sempre, praticamente até à hora da morte. Tempo ainda para ser diretor do jornal O Dia, de dezembro de 75 a outubro de 76, aí mesmo teve ensejo de, ao arrepio de todas as normas, comentar em verso 2 ou 3 episódios mais ou menos burlescos do momento que então se vivia. Entre março de 73 e maio de 77, Nemésio escreveu ainda poemas dedicados a Dona Margarida Vitória, a última das suas paixões. Antes de morrer, o poeta copiou 53 deles para um caderno onde escreveu na folha de rosto: caderno de caligrafia pertencente à menina Margarida Vitória que lhe oferece o Vitorino Nemésio. Num segundo caderno estavam mais 4 poemas. A este caderno Vitorino Nemésio chamou
caderno de caligrafia oferecido à menina Margarida Vitória pelo seu menor criado e bem querido, Vitorino Nemésio. Por dificuldades várias, só em 2003, passados 25 anos sobre a morte de Nemésio, Caderno de Caligrafia e Outros Poemas Amarga pôde ver a luz do dia numa edição póstuma organizada por Luís Fagundes Duarte. A 20 de fevereiro de 1978, Vitorino Nemésio morre, desaparecendo com ele alguém que verdadeiramente nascera com um talento multiforme. Um talento que teria dado à vontade para mais 10 escritores, 2 ou 3 poetas a apontarem novas direções e novos modos de ser moderno, 2 ou 3 ficcionistas fazendo ascender certos caracteres nacionais e até regionais ao plano europeu e universal, 2 críticos, pelo menos, e ambos bem necessários, um da melhor cepa impressionista, o outro apetrechado com toda a aparelhagem da mais completa erudição, e ainda um biógrafo e um historiador, mais um multifacetado cronista que, por certo, completou e renovou as leis do género, e, por fim, um extraordinário filósofo. Pouco antes de morrer, Nemésio pede ao filho para ser sepultado no cemitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Pediu ainda que os sinos tocassem o Aleluia em vez do Dobra Finados. E o pedido foi cumprido. Quando eu morrer, a terra aberta me beba de um trago e esqueça. Aos deuses minha oferta é levar o que trago. Eu, dos pés à cabeça, assim, com ervas altas, acabam os que começam. Que Deus nos perdoe as faltas. Dizem, a terra que nos come. Eu digo, a terra que nos bebe. E basta. Somos só água que se some. Choveu e fomos na vida gasta. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Vitorino Nemésio, de autoria de David Mourão Ferreira. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, a edição de Marta Braz. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia número 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional.